a gente recebe a nossa irmãzinha Ana Maria Nogueira, que contribui sempre na casa com umas palestras maravilhosas, com histórias lindas, que nos encantam. Hoje o tema dela da noite vai ser Regozijai-vos sempre. Ela é oradora, palestrante, ela vem do grupo Lar Espírita Caminho do Cristo aqui em Santos. Vamos envolvê-la com todo o nosso amor para ela poder desenvolver o tema da noite e que ela funda nos nossos corações. Boa noite. Muita paz a todos nós. Desculpem se às vezes eu começo a tossir, mas eu tive uma gripe e de vez em quando tem umas intercorrências. Então, é sempre uma alegria, uma gratidão muito grande pela confiança depositada pelos queridos amigos, a generosidade do acolhimento. E hoje, ao refletir nesses dias sobre o que seria colocado na palestra, nos chega o regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre, disse o nosso querido Paulo de Tarso, quando estava preso em uma situação precaríssima, faltando tudo, sendo maltratado. Mesmo assim, ele diz: regozijai-vos sempre. Porque, como ele mesmo disse, era o Cristo que vivia nele. Ele já não vivia mais. Então, ele tinha aquela constante alegria. E nós, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos esse desânimo que por vezes nos acompanha. Essa melancolia. A melancolia é uma tristeza, é uma saudade. E se nós não tomarmos conta, aquilo nos envolve. Faz parte do contexto nesse momento evolutivo que nós estamos vivendo. Porque chegamos até aqui e nos esforçamos para chegar até aqui. Nos esforçamos muito para arrumar problemas. Nos esforçamos muito cometendo imprudências e encarnações seguidas. Então agora nós chegamos até aqui. Então não adianta ficar triste, aborrecido, chateado, magoado, melancólico. O que nós temos que fazer é refletir sobre a nossa jornada. Porque a doutrina espírita, ela nos coloca muito claro diante da existência que nós não estamos pagando, nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aprendendo, porque a luta não é com o outro, é conosco mesmo, não é com a esposa, não é com o filho, não é com o parente doente, não é com a profissão, não é com aquele colega de profissão, é conosco. Eles são apenas, vamos dizer, buriladores do que nós temos dentro de nós. Então eles estão nos arrestando. E se eles vivem conosco, é porque nós conseguimos atraí-los para viver conosco. Então vale uma reflexão, para que assim não seja um sofrimento, seja trabalho, seja evolução. Estamos trabalhando para nós, então sempre vai valer a pena. Então hoje eu trago uma crônica de Humberto de Campos intitulada Bom Ânimo. Essa crônica ela está no livro Boa Nova, psicografia do nosso saudoso Chico, e ela fala sobre Bartolomeu, um dos apóstolos de Jesus. É um livro maravilhoso, que sempre fala sobre algo que Jesus falou, mas sempre contando alguma coisa antes sobre algum dos discípulos. Vamos pensar que os discípulos, eles eram como nós, homens simples,
dentro do processo evolutivo, do trabalho. Obviamente, quando Jesus os escolheu a dedo, porque cada um deles tinha uma determinada característica. E eles ali estavam em aprendizado constante com Jesus. E Bartolomeu, a característica dele era a tristeza e a reclamação. E fala a verdade, não tem muito a ver com a gente? Reclamação, até nós já comentamos isso, é vício, viu? A gente começa reclamando de uma coisinha desse tamaninho, daqui a pouco você está reclamando de tudo. Prestem atenção, nada tá bom. Você levanta de manhã e a culpa é do outro. Qualquer coisa que o outro faz, você já culpa. Tá vendo? Levantei tão bem, aconteceu isso. Se você não tivesse feito isso, ou falado isso, ou comentado isso, ou não tivesse deixado, por exemplo, a toalha molhada em cima da cama, eu estaria super bem. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso nos envolve. E daqui a pouco você só faz isso, só reclama. E o Bartolomeu, ele era assim. Ele vivia numa tristeza. E Jesus o observava, esperando uma oportunidade de ter um colóquio com ele. E aí, nesse dia, eles estavam na casa de Simão Pedro, e enquanto Simão estava com a esposa e a sogra resolvendo algumas coisas, ele ficou junto com Bartolomeu. E aí, ali, aquele carinho, envolvido, ele timidamente, incentivado por Jesus, o questiona: Mestre, não saberia explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações. Quando esclarecestes que o vosso reino não é desse mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal aparece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Agora me digam, fala a verdade. Esse parágrafo não parece uma coisa muito atual? Ele está falando de nós, hoje. Então ele está questionando Jesus: como é que eu vou me sentir feliz? Como é que eu vou me sentir em paz se eu vivo nesse mundo cercado de problemas? Como ele coloca aqui, a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita de desenganos. Hoje nós ligamos na televisão e o que a gente mais vê é muita violência, muita tristeza. E nós temos, como o nosso irmão fez a abertura muito pertinente, tem a ver com o tema, nós temos que ficar muito atentos a essa emissão mental. Porque daqui a pouco nós vamos começar a achar que pena de morte vai resolver alguma coisa. E nós sabemos que a morte não existe. O que vai acontecer é que ele vai sair daqui para lá, sem o corpo físico, mais livre do que nunca, se unindo com outros iguais e piores que ele. Então, enquanto ele está aqui, ele está encarcerado no corpo. Ele ainda tem uma limitação. Então, não adianta a gente vibrar o pior. Nós temos que, se não conseguirmos vibrar o melhor, pelo menos silenciar e fazer uma prece. E aí, o apóstolo estava quase em lágrimas. Nós estamos lendo para tornar assim bem verossímil aquilo que está sendo colocado. E também porque a cabeça já não está tão boa para guardar tudo, viu, gente? A idade vai chegando. A nossa doutrina, Jesus lhe fala, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Se o Evangelho produz uma alegria, por que ele não produz alegria dentro de nós? Era para produzir alegria, não é? Era para produzir alegria nós estamos aqui reencarnados. Olha que maravilha! A espiritualidade moveu céus e terras para que cada um de nós conseguisse chegar até aqui. Bilhões reencarnados e quase o triplo de desencarnados esperando a oportunidade que nós estamos tendo.
que a gente não cultiva alegria? Cabe uma reflexão. Por que eu não sou feliz se eu tenho tantas opções? Por que eu não sou feliz se eu volto para minha casa, tomo meu banho, vou comer e vou descansar na minha cama, onde muitos não têm nada? Nós temos que pensar muito sobre isso. Fazes bem, como ele disse ao Bartolomeu, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isto não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo. Um dia aos corações que morejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, principalmente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. E aí nesse trecho, Jesus está chamando a nossa atenção a sermos exemplo. A palavra mata, ele falava, e o espírito vivifica. Quantas vezes a palavra foi distorcida? Nesses séculos, vamos ver o cristianismo ser vilipendiado em várias situações, distorcendo os ensinamentos. A doutrina espírita é um cristianismo redivivo. Quando nós pegamos o Evangelho, nós vamos ver as explicações da forma mais simples possível, sem muito floreio. E as explicações nos chegam, nos chamando a atenção a exemplificarmos este Evangelho, a trazer ele para a nossa vida. E é muito difícil, nós sabemos. A espiritualidade sabe como é difícil para nós essa mudança. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 909, que o grande Kardec questiona sobre por que a gente não consegue mudar. Por que a gente não consegue fazer a nossa reforma íntima? Ou lutar contra as más inclinações? E a resposta deles é: porque não tendes vontade. Não querem de verdade. E por que a gente não quer? Aí nós vamos lá para a questão 895 das leis morais, que fala o seguinte: o que denota quando um espírito ainda não está evoluído? E a espiritualidade responde: o interesse pessoal. Enquanto o interesse pessoal for o nosso carro-chefe, essa mudança vai ser empurradinha com a barriga, como a gente fala. Vai demorar um pouquinho, porque eu tenho que primeiro pensar em mim, né? Tenho que pensar primeiro nos meus objetivos, no que eu quero. Nesse momento não dá, então a gente vai postergando, vai empurrando. E o interesse pessoal muitas vezes é um entrave para que a gente consiga as grandes realizações. Então Jesus vai conversando com ele e ele diz assim: os vossos esclarecimentos, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares e tristezas, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. E aí Jesus responde dessa forma: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes de suas atividades de cada dia. Porque nos firmarmos no pesadelo de uma hora, por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Então, olha, a verdade transforma, mas ela precisa ser assimilada, ela precisa ser sentida. Nós estamos estudando em nossa casa espírita os livros de André Luiz. Nesse momento nós estamos, até hoje está tendo aula, no livro Entre a Terra e o Céu. E é maravilhoso. E nós vamos ver, o que nos chama a atenção, o que me encanta pessoalmente,
é ver os benfeitores chegarem e fazerem aquele trabalho de amor com uma paciência, com um carinho e com alegria. Olha só, sem interesse pessoal, é só servir em nome do amor. E ele fala do amor, como ele diz, o conhecimento, ele até ajuda na transformação. Mas eu preciso do amor para fazer a grande mudança. Eu preciso cultivar esse amor dentro de mim. Então eles vão nos norteando, nos ajudando, e o que eles fazem para nos ajudar? Você pega a coleção do André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, não é um livro de romance, é um livro de estudo, é um livro para ser refletido, porque conforme você vai lendo, você vai se enxergando ali, e aí mais à frente você não vai poder dizer que não sabia, você sabia sim, você sabia daquela informação. Então eles vão nos ajudando e chamando a atenção aos pequenos detalhes, que para nós passam batido, como no caso do Bartolomeu, que caminhava com Jesus, mas ele se sentia insatisfeito com o quê? Com o externo da vida dele. E muitas vezes a gente se sentir insatisfeito, nos sentirmos insatisfeitos, é a falta de aceitação do outro também. Começamos a não nos aceitar e também não aceitamos o outro. Porque quando a gente começa a trabalhar nossa reforma íntima, uma das primeiras coisas que acontece, eu me torno indulgente. Eu olho no outro e me enxergo no outro. Eu me enxergo no outro, eu começo a tratar o outro com um pouco mais de respeito, assim como eu estou me tratando. E aí já não fica tão difícil. Eu começo a respeitá-lo, a aceitar ele como é. E quando a gente fala em aceitação, a gente não está falando em conivência com o que é errado, não é isso. É aceitação aqui dentro de nós, que vai trazer uma paz e uma tranquilidade e conseguir conviver com a situação e obter, vamos dizer assim, respostas para nós mesmos, para nos sentirmos melhor. Enquanto ele vai conversando com Jesus, ele diz assim: e quando os negócios do mundo são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Vejam bem, ele achava que estava tudo errado à volta dele. Ele aprendendo um novo conceito, mas nada encaixava. E hoje a gente vê isso. Muitas coisas não encaixam. E aí Jesus lhe diz: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-te o coração e a consciência, para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor, por entre as urzes do caminho. Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que arranque das ilusões da terra para as verdades do reino de Deus. Ou seja, o que está no externo está me incomodando, mas aqui dentro de mim também eu almejo ter mais, e eu sofro com isso. E ele está avisando: olha, as adversidades, eles impulsionam você, porque quando as coisas vamos dizer, estão super bem, num dia como hoje, friozinho, a gente fica em casa. A gente diz: não, hoje eu não vou. Depois gravo e eu assisto. Hoje, ainda mais com essa opção da mídia. Então, muitas pessoas acabam assistindo pelo Facebook. Depois eu vejo. Hoje eu estou mais ou menos, cheguei do serviço, estou cansada. Mas eu vejo porque eu estou precisando. Eu sinto necessidade de ouvir uma palavra, de sentir as energias do passe magnético. Não, hoje eu tenho que ir tomar um passe. Eu não estou tão bem. Ou de repente eu tenho uma tribulação dentro da minha casa e eu digo: eu vou até a casa espírita hoje, já faz tempo que eu não vou, hoje eu vou. E muitas vezes eu chego aqui buscando o quê? O passe para o outro.
Eu chego pensando em receber o passe para voltar para minha casa. E tudo que nós recebemos aqui vai ser para nós, não vai ser para o outro. O outro tem que ter um esforço de chegar até aqui. Então nós estamos aqui, tanto a palestra quanto o passe, sempre para nós, nunca é para o outro. É individual, como disse a leitura do início. A caminhada é nossa. A caminhada espiritual, ela é íngreme e solitária. Completamente solitária, porque depende do outro, depende de mim, do meu esforço. Ninguém vai delegar ninguém a evolução. Ela é nossa, pessoal e intransferível. Não adianta você chegar, que às vezes tem gente que chega e diz assim, você comenta, eu vou à casa espírita hoje, e o outro vira e diz assim, põe meu nome lá na oração, faz uma oração. Ele também pode ir, mas ele não vem. Estão sentindo a diferença quando a gente faz o esforço desse movimento para chegar? Por mais muitas vezes que você faça, até na tua boa vontade, você faz uma oração, coloca o nome, a espiritualidade até ajuda, mas ele precisa fazer um esforço. O esforço é nosso, o outro também tem que fazer. E aí na continuação ele diz, mestre, não será justificável a tristeza quando perdermos um ente amado? É interessante essa conversa com Jesus, que ele vai arrumando os pontos. Ele não consegue se fixar. Jesus está dando um ânimo e ele arruma outra coisa. E nós somos assim. Às vezes está dando tudo certo. Acontece alguma coisa errada, a gente se prende naquele erro. Sem observar como é que as coisas boas estão à nossa volta. E aí Jesus lhe diz, mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma, e ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Nós também estamos estudando um livro chamado Nos Bastidores da Obsessão. E nesse livro, eles contam a história de uma pessoa terrível nas trevas. E eles o tratam por irmão e eles sabem que ele vai ser um grande servidor do Cristo mais à frente. Eles depositam a confiança nisso. Nesse momento, ele está vivenciando, mas é transitório, vai passar. Todos nós nos tornaremos anjos, como eles dizem, com as asas da razão e do amor emparelhadas, trabalhando em nome do amor, todos nós. E aí, depois que terminou a conversa, Jesus termina, eis porque todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. E aí, Jesus teve que continuar e ele voltou para casa. Na verdade, o nosso irmão X, ele diz que ele nasceu em Canaã, na Galileia, Bartolomeu, mas ele vivera em Dalmanuta. E lá ele vivia com o pai, 2 irmãos e a mãezinha. Alguns meses atrás, sua mãezinha havia retornado ao mundo espiritual. E ela era a única, porque ele tinha assim alguma afinidade, algum carinho. Ela era mais amorosa com ele. E isso deixava ele muito amargurado. Ele já era amargurado, só aumentou o amargor dele. Mas nesse dia, depois da conversa com Jesus, ele retornou para casa e ele relata que ele olhava para tudo à sua volta e via uma beleza diferente. A conversa com Jesus mexeu com o coração dele. Ele se sentiu transformado naquela hora. Começou a refletir sobre a própria existência. E no caminho ele foi pensando sobre todas as coisas que o envolviam e que o deixavam triste. E por incrível que pareça, ele não achou nenhuma. Não conseguia se lembrar de nenhuma. Só sabia que estava se sentindo feliz. Quando chegou em casa, que agora eram os irmãos e o pai, quando ele chegou em casa, os irmãos já começaram a ofender ele,
chamaram ele de mendigo, que ele não fazia nada, não ajudava ninguém, ficava seguindo lá aquele homem, né, que não tinha nada a ver. Falaram um monte de coisas horríveis para ele, e ele ouviu em silêncio. O que antes mexia com ele, já não mexia mais agora. E aí, passando mais algumas horas, o pai dele chegou. Quando chegou, foi mais ofensa em cima de ofensa. Pela primeira vez, ele não rebateu e ele não se sentiu pequeno naquela situação. De forma diferente, ele pensou: eles não conhecem Jesus, eu conheço. Eu conheço Cristo. Então eu sou muito feliz. E a partir daquele momento, né, no dia seguinte, ele se encontra em outro local lá com Jesus. E é quando Jesus conta aquela parábola, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. E nesse momento ele olhou em Bartolomeu, que estava muito sorridente, e a partir daquele momento ele se tornou um grande discípulo de Jesus, servindo, só que agora com alegria. E esse é o nosso caminhar. Esse é o nosso caminhar. É o que nós devemos fazer, trabalhar a nossa mudança moral, para que a gente possa sentir essa verdade e não nos sentirmos tristes. Porque nesse momento se abate sobre a terra muito desânimo. Essa violência que acontece em todos os lugares chega até nós. Então que essa violência não encontre ressonância no nosso coração. Que nós possamos finalmente honrar, sermos cristãos, através das pequenas coisas do dia a dia, servindo dentro da nossa casa com alegria por termos a nossa família, sermos mais amorosos entre nós mesmos, tratarmos as nossas crianças com mais respeito, dando a elas exemplos verdadeiros de amor. Eu que trabalho dentro da educação tenho visto coisas que me deixam extremamente aborrecida, entristecida. Eles não têm mais paz e referência. E com toda certeza criar um filho é muito difícil, porque nós temos que mostrar a ele como faz. Vamos nos lembrar como éramos crianças. Os maiores exemplos, tanto os bons quanto os ruins, os pais não falaram nenhuma palavra, nós assistimos. E estão gravados aqui, sem eles terem falado uma palavra. Então, que possamos levar as nossas crianças à evangelização, tratá-los com respeito e dignidade, dignificar a nossa família, que é a micro-sociedade, onde todos nós, nesse momento, estamos aprendendo para viver na grande macro-sociedade. E enquanto nós não aprendermos, vamos nos lembrar da palavra de Jesus: não sairemos dali até rever o último sentido. Então que comecemos agora, amando e servindo em nome do amor, com uma alegria. Muita paz.